O vírus ainda não chegou na periferia. Não do jeito que, se ele chegar, do jeito que ele propaga o contágio, vai ser um Deus nos acuda. Porque, novamente, eu fiz uma pequena incursão e eu volto desesperado. A maioria das pessoas jovens, que são até 40 anos, 40 e poucos anos, parece não estarem nem aí para esse tal de vírus. Alguns comércios estão trabalhando e eles estão se relacionando normalmente. Quer dizer, eles não fazem ideia do que estão fazendo. Não fazem ideia. Quando eu penso no sistema de saúde do Brasil, e eu, pelos meus problemas, eu tive interno muitas vezes, claro, com o hospital conveniado, posso dizer, a ideia é aterradora. Não de pegar o coronavírus, mas de ter que ser interno num desses hospitais. E o pior, e aí é que você tem que me ouvir e aconselhar seus jovens, seus amigos, a evitar o contágio, a fazer o procedimento, é que dentro desses hospitais com coronavírus, você está entregue na mão do diabo, por assim dizer. Claro que o Espírito de Deus pode te visitar se tiver muita fé, mas você está entregue na mão do diabo, porque lá você não vai receber visita, os parentes não podem assistir o seu tratamento, e você está literalmente entregue na mão do diabo. Renato, vice-presidente da Associação Médica de São Paulo, do Estado de São Paulo, por coincidência, foi meu médico por muitos e muitos anos. Quando perguntaram a ele por que os auxiliares de enfermagem são mal treinados, são pouco treinados, ele quase mastigou o microfone, literalmente. Deu lá seus motivos, e foram muitos motivos. Então, o que nós sabemos? Que os auxiliares de enfermagem no Brasil são muito mal treinados, né? Ou são mal treinados ou são pouco treinados. Vamos dizer que são mal treinados, são pouco treinados. Deve ser bem treinado por pouco tempo. Ou com uma certa displicência, eu não sei. O fato é que quando você vai parar no hospital, você vai ficar na mão dessa gente. E isso significa que você pode ser esquecido no quarto. Que o medo de contágio da doença afastem ele de você, até para servir um pequeno copo d'água. Coisas maiores, mais complicadas, então, certamente é um Deus nos acuda, como banho e outras coisas mais que o paciente precisa. Pegar a veia, por exemplo, pouco vai importar se vão dilacerar seu braço, seu corpo, não vai. O sofrimento é absoluto, é absurdo, acredite. Então, o melhor é não contrair o vírus, acredite. O melhor é não contrair o vírus para a maioria das pessoas. Acontece que no Brasil, a maioria dos jovens nunca visitaram o hospital, nunca foi nem visitar parente no hospital. Se vai 5 minutos e diz, eu não gosto de hospital. Ora, quem é que gosta, né? Mas acontece que é na mão do pessoal que trabalha em hospitais é que o paciente é entregue. Em tempo de pandemia, muita gente corre do contágio, inclusive médicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiras em geral. Então é preciso lembrar disso, que o sistema médico no Brasil não é como na China, que é um país comunista. Lá o cara diz, faça a sua obrigação, e o cara tem que fazer a obrigação. Chorando ou rindo, tem que fazer, porque não existe uma segunda alternativa. Na Europa, o povo é muito mais educado, está mais desenvolvido, está além de nós aqui. E lá também
as pessoas cumprem a obrigação porque são mais preparadas intelectualmente, espiritualmente, para cumprir a obrigação. Isso aqui no Brasil não ocorre. Eu não estou dizendo que não existe exceção. Toda regra tem exceção. É claro, mas essas pessoas que fazem bem o trabalho aqui são chamados de caridosos. Porque você pega um auxiliar de enfermagem que trabalha corretamente, atende corretamente o paciente, é 1 em 10. Ou, na melhor das hipóteses, é 1 em 8. Ou se você for muito otimista, é 1 em 6. Isso também se aplica aos médicos, essa proporção. Então tem os caridosos, tem a equipe médica que são chamados aqui de caridosos, porque eles fazem o bem, atendem bem, porque se indignam com o mau atendimento. Então eles falam, bom, eu vou fazer diferente, eu vou fazer a minha obrigação. Mas isso é minoria. E quando o indivíduo doente é entregue aos hospitais sem direito à visita, sem direito à assistência, ele vai ficar na mão dessa gente. Então, a sobrevivência é uma incógnita. Mas se sobreviver, não será sem sofrimento, muito sofrimento. E existe uma maneira, meu Deus, de massacrar esse vírus, de combater esse vírus. É só seguir as regras de não contágio. Não contágio. Quer dizer, você tem que lavar as mãos, você não pode pegar em superfície, lugar que todo mundo pega. Você tem que estar sempre se higienizando. Você não pode falar com menos de 1,20 m, 1,5 m, seguramente. Deve, de preferência, usar máscara se você estiver trabalhando na rua. E o mais importante é você entender que o contágio é um terror. Então você tem que falar com seus jovens, com seus amigos e pedir, explicar que faça a campanha não de ficar em casa somente, porque o comércio de meia porta, de meia boca, está trabalhando. Tem algumas lojas que não estão, boa parte do comércio não está trabalhando. Claro que os caras de rua, nem pensar, né, que são os vendedores de bugigangas, que tem barraquinha, o que vende comidinha. Nós estamos falando aí, segundo disse, de 38 milhões de pessoas. Esses não estão. Mas os que podem, que tem comércio fixo, dá um jeito de abrir a porta, o que está na internet está trabalhando, porque os correios estão trabalhando. Enfim, o comércio está mais ou menos funcionando. Mas quando você sai à rua, você vai no mercado, por exemplo, você não vê nenhum cuidado com o não contágio. Isso é preciso ter o máximo de cuidado para o não contágio. É a única forma de realmente combater a doença, né? E quando a gente pensa nos ônibus lotados, nos trens lotados, em tudo lotado, somos obrigados a dar razão a quem diz, não, vamos ficar em casa. O presidente, a quem eu sou adepto, sou seguidor, diz, vamos trabalhar. Mas se você abrir as portas dos trens no Brasil, dos metrôs no Brasil, dos ônibus no Brasil, você vai ter superlotação. Acabou. O contágio será em massa. E o contágio em massa, você tem que pensar o seguinte, o nosso sistema de saúde não é que não está preparado para receber com respiradouro os doentes. Eles não estão preparados para receber doente nenhum. Lembra do que eu acabei de dizer? O treinamento é precário, a vontade de atendimento é precária, a fiscalização não existe. O indivíduo doente está entregue ao diabo. Não tem saída. Se ele sobrevive, é porque alguma espiritualidade vai cuidar dele lá. Né? Agora, nós sabemos que nós temos aqui milhões de ateus que não acreditam nisso. Então, aos ateus, principalmente, aconselho. Não contrai o vírus. E cuide de quem está descuidado. Alerte, briga. Bote o pé na parede. Agora é hora. Bote o pé na parede, mas bota o pé na parede mesmo. Bota o dedo na cara dos jovens, porque os jovens sabem que eles não estão no grupo de risco. Então, não estão muito preocupados. Mas eles são os condutores. Eles são os veículos dos vírus. Não são os velhos. Os velhos vão ficar recolhidos, não vai contagiar ninguém. Quem vai contagiar, se tiver que contagiar, são os jovens, que quer que se foda, quer que se dane.
Então você conhece algum jovem, você tem que botar o dedo na cara dele, para que ele tome linha, para que ele cumpra as regras. E se você vê um jovem na rua, não deixa para depois. Você tem que chamar a atenção. Se você não assumir essa responsabilidade agora, você vai assumir a responsabilidade lá na casa do cacete. Você vai assumir essa responsabilidade no raio que os partos. Você vai assumir essa responsabilidade no inferno. Porque agora é a vez de você mostrar quem é. Se a pandemia aqui crescer, com certeza, será culpa? Não será culpa do governo. Não. Não será culpa nem de Bolsonaro, nem de governo nenhum. Será culpa das pessoas que estão indo para a rua e não estão dando bola para a ideia do contágio do vírus. A gente vê isso, pega seu carro e vai em qualquer loja para você ver. Sai na rua e observa por 5, 10 minutos. Mude o seu hábito. Fique de longe e observe. Faça como eu estou fazendo. Eu estou indo na rua e estou verificando, estou fiscalizando. Os jovens, pessoas de até 40, 45 anos, não estão nem aí. Não estão nem aí. Eles estão vivendo, atendendo as pessoas sem máscara, normalmente, um ou outro gaiato que está com máscara. Eu nem sei por quê, porque se ninguém está usando máscara, está mantendo o contato, não estão nem aí para o contágio do vírus. Pensando que lá no hospital ele vai ter boa vida. Não vai. Se ele ficar doente, se alguém da família ficar doente, ele vai ser entregue ao diabo. Salvo aqueles que são vigiados pelo Espírito de Deus e são assistidos pela espiritualidade. Esse sempre vai ter alguém cuidando deles, né? Porque alguém sonha que tem que ir lá naquele quarto, naquela enfermaria, cuidar daquela pessoa. Alguém recebe uma intuição que tem que ir lá naquela enfermaria, cuidar daquela pessoa. Alguém recebe uma visão, está andando assim pelo corredor, tem uma visão, e vê a pessoa na enfermaria precisando de ajuda e vai lá e abre a sessão. São esses assistidos pela espiritualidade. Do contrário, a pessoa está entregue ao diabo. Acredite no que eu estou falando. Então, o meu conselho é: faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não se deixe contagiar e fiscalize um jovem, porque são eles que estão mandando se foder. Não está nem aí. Mas são eles os principais condutores, veículos do vírus, porque os velhos não. Os velhos se pega ou fica doente ou morre. E nenhum velho vai sair por aí contaminando ninguém, a não ser que seja maluco. Mas aí, exceção à regra, né? Eu não vou topar com nenhum deles, com certeza. Provavelmente nem você. Então é importante que você vigie também. Vigie os seus jovens, para que eles façam a obrigação deles. É evitar o contágio. Evitar o contágio. As formas já está mais que explícita. Para tudo quanto é lado que você tem que fazer. Manter distância, usar luvas, usar máscara, não falar de frente um para o outro com menos de 2 metros de distância, enfim, se higienizar e lembrar sempre das regras. Enfim, é isso aí. Bora para frente, que Deus proteja todos nós, porque de verdade nós estamos precisando mais do que de costume, estamos precisando da intervenção espiritual, da ajuda espiritual, né? Eu sei, porque eu convivo muito com o mundo espiritual, assim, estou vivo graças ao mundo espiritual, que me socorre, me ajuda e tem me intuído bem até. Então eu posso dizer que o mundo espiritual está muito presente nessa nossa luta agora, os bons e os maus. Então você tem que estar ligado em Deus para ter realmente a ajuda divina, a ajuda dos anjos de Deus, vamos dizer assim. Ok? Abraço, fique com Deus, tchau.